As pessoas geralmente se enganam com as histórias em quadrinhos achando que é uma história essencialmente visual. Não é apenas visual. Ela tem, digamos, uma integração entre texto e imagem, né? Então é necessário que todo quadrinista ele tenha domínio tanto do texto quanto da imagem. As histórias em quadrinhos, ou a nona arte, como é também conhecida, são narrativas contadas de maneira sequencial, né? Geralmente através de quadros, e digamos assim, o espaço de imaginação do leitor se dá entre esses quadros, ou seja, de um quadro para o outro pode passar anos, podem passar épocas, podem passar lugares também. Quem realmente gosta de quadrinhos está apto a trabalhar, não importa se desenha ou não. Pode ser um grande roteirista de quadrinhos sem saber desenhar. Claro, tem que saber os conceitos da linguagem dos quadrinhos, né? Então, no momento que sabe isso, vai saber construir uma boa história. O primeiro passo para a criação de uma história em quadrinhos é um bom argumento, é uma boa história. Tem que ser criado um bom roteiro, né, dessa história. Então, a partir daí, um outro profissional, que seria o desenhista, assumiria essa tarefa de contar a história visualmente, a partir do que o roteirista determinou. Se imagina que as histórias em quadrinhos sejam, na sua grande maioria, histórias de super-heróis, né? Ou histórias em que se cria um personagem, né, geralmente fantasioso, e a partir daí se criam histórias que normalmente seria mais complexo passar para outras mídias, né? O que não é necessariamente verdade, né? O personagem das histórias em quadrinhos depende muito do objetivo da história em quadrinhos. O grande sucesso dos quadrinhos, quando se fala de premiações, quando se fala de sucesso de crítica, são personagens que, digamos assim, eles representam o próprio autor. O próprio autor se coloca como personagem e acaba fazendo um relato de vida, acaba contando digamos assim, algum determinado episódio jornalístico, né, ou conta uma história curta, mas geralmente ele se coloca dentro daqueles fatos, né, ou por experiência própria, ou por experiência de alguém, então acaba retratando aquilo que eu chamo de recortes do cotidiano, né. O storyboard é uma história em quadrinhos, né? Então, de repente, o cinema descobre que os quadrinhos, sim, tem várias narrativas, tem várias histórias, com uma linguagem muito próxima do cinema, então era muito fácil buscar essas histórias e adaptar de uma maneira que mantivesse a qualidade deles, né? E que não comprometessem muito trabalho. Então o cinema voltou os olhos para os quadrinhos. Hoje já é possível o autor criar uma webcomic, então ele simplesmente pode criar, né, com os recursos disponíveis na internet, ele cria um webcomic. Ele pode criar uma história semanal, diária, mensal, como ele quiser. Ele pode ter contato com o público leitor, né? Ele pode mostrar o portfólio dele, ele pode mostrar o que ele está trabalhando, ele pode levar esse trabalho através das redes sociais. Então ele tem aplicativos que ele pode mandar vender essa ideia. Tem o streaming que ele pode vender também essas ideias dele, né? Então o acesso do público leitor é muito maior. Mas aí nós temos a questão da leitura dentro da webcomic, como se lê um quadrinho dentro da webcomic, porque a gente pode olhar no computador, pode olhar no tablet, pode olhar no smartphone, só que todo o conceito de montagem, de composição de quadrinhos tem um problema de leitura, né? Porque o quadrinho ele é feito por um tipo de impressão, por um tipo maior de espaço. Para entender quadrinhos, nós temos que ler quadrinhos, né? Que parece uma coisa óbvia, mas não é, né? Nós temos uma grande deficiência na questão da interpretação visual, né? Então, pouco a gente aprende sobre a leitura da imagem, né? Então, nós precisamos exercitar mais esse tipo de leitura. Não apenas a leitura das palavras, mas a leitura da imagem em si, a questão imagética, né, que geralmente é deixada em segundo plano. Nós temos que entender sobre símbolos, sobre ícone, né, sobre signos. Então, nós temos que ler histórias em quadrinhos de graphic novels com arcos dramáticos gigantescos, aquelas histórias que têm quase 1000 páginas, aquelas histórias que têm 10 páginas, como é que funciona uma, como é que funciona a outra. Se a pessoa não tem a capacidade, ou não tem o interesse, ou não tem o tempo de aprender a desenhar, ela pode, sim, aprender a pensar as histórias em quadrinhos em forma de roteiro.
Quer dizer, de repente um bom roteirista encontrando um bom desenhista podem formar uma dupla, podem formar um grupo, né, que pode construir uma história realmente boa, né, que vai chegar até o público final, né, e ser reconhecido.